muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Cardoso, tudo bem, cinéfilos? E também... E aí, pessoal, aqui é Gabriel Pinheiro, valeu pelo convite. João, você já esteve aqui em duas outras oportunidades, né? No episódio sobre o Lave Dias e no episódio sobre a novela e vaga japonesa. Mas essa pode ser a primeira vez que alguma pessoa escuta nosso programa. Então você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Como o Thiago já disse, eu sou o João Cardoso. Eu sou formado em cinema, sou um cinéfilo de carteirinha e agora, atualmente... editor profissional de podcasts também. Gabriel, essa é a sua primeira participação conosco. Você poderia falar um pouco de você para nós? E aí, pessoal, aqui é Gabriel Pinheiro, eu sou jornalista, sou crítico de cinema, já tive projetos aí. Atualmente eu estou fazendo mestrado em imagem e som na Federal de São Carlos. E é isso, eu estou aqui a convite do Thiago e muito feliz de estar aqui no programa pela primeira vez. Vai ser legal, vai ser bem legal. O tema é muito legal. Como maio tem o dia do trabalho no dia 1º, eu pensei em fazer um mês dedicado a movimentos e cinematografias de esquerda. Eu iria chamá-lo de Maio Vermelho, mas como eu consegui convencer o João e o Gabriel a participarem dos 2 episódios deste mês, resolvi chamar de Mês Bolchecine, que é o nome do podcast apresentado por essas 2 pessoas fantásticas que estão aqui comigo. Falando nele, vocês poderiam falar um pouco do podcast de vocês? Como ele surgiu, quais são os temas, qual é o formato, essas coisas. Cara, o Bolchecine, ele surgiu com a vontade minha e do João de voltar a falar de cinema nos podcasts, né? A gente já trabalhou junto no Querido Cinéfilo, que era um site, aí tinha uma equipe grande, aí a gente foi pro podcast, fez por um tempo. Acabou não dando muito certo, mas a gente queria voltar a falar sobre cinema e a gente foi atrás de fazer o Bolchecine, né, João? Sim, acho que a gente juntou uma vontade de nós dois de unir cinema e política para a gente poder discutir na internet, né? E aí a gente faz um podcast quinzenalmente, né? E a gente está sempre muito ativo no nosso Instagram e a gente fala sobre cinema e política no nosso viés de esquerda e a gente já falou sobre analisar cinema pelo viés marxista, a gente já falou sobre o Código Reis americano, o que mais a gente falou? A gente falou de 2012, o grande filme. 2012... O grande péssimo filme. 2012 fazendo uma correlação exatamente com Mark Fisher do realismo capitalista, falando de cinema latino-americano, cinema da Coreia Popular. E estamos aí, a gente está no começo também, mas a cada 15 dias sai um episódio novo do Bolchecine. Está sendo bem interessante esse projeto, que ele é um pouco mais nichado do que era o Querido Cinéfilo, e eu acho que por isso ele encontrou um espaço ali muito, muito legal para crescer. Também acho que o projeto está sendo muito legal e acho que pelo menos pra mim, tá sendo muito gratificante, assim, muito bom pra estudar, tô muito feliz. Que fantástico. Ô, João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim, por acaso, ontem, cheguei em casa do trabalho e quis ver um filme pra desopilar e vi Mate One. É um filme do John Sayles, de 1987, e fala sobre uma greve de mineiros na década de 1920 nos Estados Unidos. É muito interessante o filme muito bonito e muito cru, assim, sobre essa relação da greve, do sindicato, e com poucos idealismos, mas com muita humanidade. Achei muito bonito o filme pela grande humanidade para tratar desse tema, num tema tão delicado assim na história dos Estados Unidos, que é a questão dos sindicatos. E você, Gabriel? Cara, eu tenho uma indicação aqui. Recentemente eu decidi me aprofundar um pouco no cinema sul-coreano, né? Eu conheço muito pouco sobre ele, é uma produção que tá aí bastante em alta, e durante essa minha busca eu acabei assistindo alguns filmes do Hong Sang-soo, né?
E apesar desse cara ser bem famoso, aí eu acabei não gostando muito dos filmes dele, mas durante essa busca eu encontrei uma pérola, né, nessa minha watchlist do cinema sul-coreano, que é o filme Aloners. Ele é um filme de estreia de um diretor, ele tá na MUBI. Esse filme ele consegue fazer pra mim tudo que o outro diretor não conseguiu, assim, então foi meio catártico ver esse filme pra mim. Eu assisti esse filme, eu fiquei muito impactado, ele fez refletir um pouco sobre a diferença que é entre você viver sozinho e estar sozinho, né? Eu me identifiquei bastante com isso, já que eu saí de Brasília há um ano atrás, poder fazer o mestrado aqui no interior de São Paulo, eu tô morando sozinho pela primeira vez. E o filme conta a história da Gina, né, que é uma funcionária ali do call center, assim, então um emprego bem baixo, assim, bem basicão, e aí ela é uma pessoa muito fechada e tal, e evita relacionamento, e aí ela acaba descobrindo um dia que o vizinho dela acabou morrendo sozinho em casa e começa a repensar um pouco a vida dela, essa coisa de estar sozinha, né? E esse filme é interessante pra cacete, ele retrata um pouco as contradições do capitalismo lá na Coreia do Sul hoje em dia, como que isso afeta até as relações entre as pessoas, ele explora essa questão do individualismo, da solidão, e eu acho que é importante entender um pouco sobre a mentalidade do povo da Coreia do Sul, porque, spoiler, mas eu pesquiso o cinema e a cinematografia da Coreia do Norte, a Coreia Popular, e para mim é interessante estudar um pouco essas diferentes mentalidades, né, entre eles, aí eu tô animado nessa jornada paralela aí. Só repetindo, o filme é o Aloners, e é o longa de estreia da Hong Sung-yoon, e já ganhou uma porrada de prêmio aí, tá atualmente na MUBI aí pra quem quiser ver, o filme é bem interessante. Que legal, eu não vi nenhum desses dois filmes, então vou colocar na minha lista para ver. Então, como eu falei anteriormente, esse mês vai ser o mês Bolchecine aqui no Ponto Cego, né? O João e o Gabriel foram muito gentis em aceitarem o convite para participar primeiro pro próximo episódio, e aí eu aproveitei e chamei eles para a gente conversar sobre construtivismo russo. Generosidade nada, cara. É super prazer estar aqui participando. Como eu falei em off, eu sou meio que uma negação, né? Sou ovelha negra da família, porque, né, tanto meu pai quanto minha mãe, eles conheciam muito o cinema, né, russo dessa época, né, dos anos 20. Eu acho. Minha mãe fala que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, foi meu pai que trouxe, né, esses filmes para cá, né? Porque você não tinha acesso. A gente está falando de uma época pré-internet, então esses filmes não eram tão facilmente disponíveis, né? Mas eu acho que eu só vi até semana retrasada, que foi quando eu comecei a estudar o tema, eu acho que só tinha visto Potemkin, né? E aí agora eu vou começar a perguntar, porque vocês é que vão me explicar as coisas. Vamos falar de construtivismo. Vamos começar falando sobre o contexto histórico. Qual foi o contexto histórico no qual se insere o construtivismo? Cara, na Rússia pós-revolução em 17, né, quando os bolcheviques eles chegam ao poder através do Lenin, você tem ali muitas... a arte, no geral, estava passando por algumas transformações. Dessa época, muitas das vanguardas que a gente conhece, como neofuturismo, e aí o construtivismo é uma dessas vanguardas artísticas, né, que começou a efervescer ali na década de 20 e acabou influenciando o desenvolvimento do cinema russo, né, principalmente na segunda metade dos anos 20. Só que ele é um movimento meio polêmico, assim, porque tem muito debate estético na Rússia revolucionária e não se tem um consenso exatamente do que faz o construtivismo ser um movimento, né? Tem várias visões sobre isso. A gente fala de construtivismo quando está falando de cinema, mas o construtivismo foi um movimento da arte em geral, né? Você tem pintura, você tem... peças, você tem tudo, arquitetura, né? Trabalho de arquitetura, né? Eu acho que o construtivismo, acho que a gente pode sintetizar ele como rejeitar talvez uma mímese realista, né? E propor uma autorreflexão sobre a arte enquanto um trabalho artístico. Você pensar o trabalho artístico no produto final, né? Essa figura do artista trabalhador que
que se concentrava ali na construção da obra. Essa palavra, se a gente for pegar aí do construtivismo, de construir a obra e desprezar talvez um pouco a expressão lírica do fazer artístico, né? Expor o trabalho envolvido no produto artístico. Talvez seja um modo de a gente começar a tentar entender um pouco o que é esse construtivismo. Uma questão interessante é que esse movimento construtivista ele estava muito presente também na poesia, né? Tem o Mayakovsky, né? Que ele até foi editor da Aleph, que era uma revista, né? Que era a tal da Frente Esquerdista das Artes, que defendia essa fatografia, né? Que é uma arte que é feita de registro e reconstrução dos fatos presentes e dos elementos realmente materiais no mundo. E isso, quando a gente se for tentar visualizar isso num filme, são filmes que expõem a forma que eles são feitos. Então, você dá atenção aos procedimentos empregados na realização do trabalho, né? Tipo, por exemplo, o foco que o Eisenstein dá na montagem, o foco que o Vertov dá na construção do filme, nos trabalhadores do cinema. São coisas assim que mostram a arte sendo feita, que é meio que dá a tônica um pouco desse movimento quando ele chega até o cinema na segunda metade dos anos 20. E quais são os temas que o construtivismo aborda? Normalmente trabalho, realidade do campo, fábricas, você tem muitas fábricas, sempre você tem a possibilidade de expandir para outras coisas, como a gente vai ver nos filmes que a gente vai discutir, mas eu acho que, no sentido, eles sempre tentaram fazer com que os temas, as tônicas temáticas da Revolução ficassem sempre muito presentes nesses filmes. Então, o cinema que tem muito a ver também com propaganda, né? Porque você tinha uma União Soviética recém-estabelecida e você tinha muito perigo de ter contra-revoluções ali. Então, muito dos temas revolucionários eram sempre muito bem martelados nesses filmes. E eu vejo, assim, que tem uma constante presença de tecnologia, né? Do trem, do carro, da máquina. A máquina, eu vejo ela como algo estético muito importante no construtivismo. Que volta nessa questão do trabalho, né? Da produção, do fazer, do produzir. Exatamente. Que é muito engraçado, né? Porque volta ao título, né? Construtivismo, construir, fazer, né? A presença de máquina, eu também reparei, assim, máquinas de fábricas, está muito presente em vários filmes, né? Que eu não apenas vi os 2 filmes que a gente foi falar, mas eu vi também 3 filmes do Vertov, e eu acho que os 3, né, tem muito essa questão de máquina, O Eisenstein também, né? O Eisenstein também na greve vai mostrar também, dá essa atenção, né? Tanto o Vertov quanto o Eisenstein, eles dão essa atenção para as máquinas, né? Talvez no Vertov o que você poderia dizer que fica ainda mais claro é o nome do filme mais conhecido dele, né? Que é Um Homem com a Câmera. O que faz um homem com a câmera? Ele faz algo, ele produz, ele faz um filme. E aí, então, é muito engraçado como você consegue pescar várias coisinhas assim, vários detalhes que mostram um pouco sobre como esse movimento se comportava. Mas, de novo, né, tipo assim, não existe consenso nem entre eles naquela época sobre o que deveria ser esse fazer construtivista, né? Você tem tretas intermináveis, pelo menos entre o Eisenstein e o Vertov, isso daí dá uma discussão só. Assim. Dá. Eu não sei, é aquilo que eu falei também antes de a gente começar, que eu não achei a versão impressa dos livros do Eisenstein, e aí eu comprei o livro do Vertov, um livro ótimo, né, que são Cineolho, Manifestos, Projetos e Outros Escritos. Né? É quase um livro de cartas que ele fez, basicamente, esse livro, eu já sei qual que é. E nesse livro tem as discussões dele com o Eisenstein, né? Porque o Vertov, a princípio, ele achava que o cinema dramático, o cinema não narrativo, não é cinema de ficção, ele não deveria ser considerado cinema, né? Na verdade, o futuro da arte cinematográfica está pela negação de seu presente, né? Ele acha que você tem que extirpar toda essa noção de as relações do cinema com as outras artes, né? Com a música, com a pantomima, a literatura, né? Ele achava que cinema devia ser só tratar de cinema, né? E aí o Eisenstein no início ele vai se
aproximar dos Kinoks, que era um grupo que o Vertov tinha formado, mas depois ele se separa, né? E aí o Vertov vai falar que o que o Eisenstein fez foi uma apropriação indevida dos métodos do cineolho, né? Ele tentou inoculá-los com o cinema ficcional, gerando uma perigosa cinematografia intermediária, cinematografia conciliatória, né? Eu ia falar isso, O Vertov seria o radical revolucionário, o Sergei Eisenstein era o conciliador ali, era o centrista ali do rolê. É muito engraçado ver essa perspectiva, essa correlação de força entre os dois. Assim. Sim, e aí depois o Eisenstein responde, né, falando que o cineolho, né, não é só um símbolo de divisão, né, é um símbolo de contemplação também. Mas nós não precisamos de contemplação, e sim de ação. Então ele vai contrapor o cineolho do Vertov com o cinepunho. Né? Uhum. Então, você tem essas divergências, até a própria noção de como o Eisenstein entendia com a montagem, né? Como, por exemplo, né? ele acreditava, né, que a montagem era uma forma de criar novos significados, né, a partir de combinações de imagens independentes, né? Ele vai chamar isso de montagem de choque, é isso? Na verdade, essa ideia vem antes do Lev Kuleshov, em que ele faz aquele experimento que a gente já viu várias vezes, que é o homem olhando, aí depois um prato de comida, aí um homem, depois uma mulher bonita, aí um homem, depois uma criança morta, que é aquela coisa, são duas coisas separadas, mas que você junta elas e cria uma terceira coisa que não necessariamente está ali, né? E aí essa ideia começa no Kuleshov e depois o Eisenstein vai lá e aprimora um pouco isso, né? E é isso, né? Tipo, é a valorização da experimentação formal em detrimento de uma narrativa tradicional. Em vez de falar, esse homem está observando essa mulher porque ele está interessado nela, é muito básico. Você pode fazer isso, plantar essa ideia na cabeça de alguém só com a montagem. Então a montagem, enquanto essa coisa que expõe a feitura de um filme, nesse sentido, ela é a que vai comunicar esse tipo de coisa, né? E tem, acho que, alguns experimentos que acho que também são importantes falar. Tu falou do experimento do Kuleshov, mas tem alguns anteriores que eu acho que são muito importantes para a construção que a gente tem de linguagem do cinema, que é o experimento do corpo construído e da geografia construída, em que eles vão mostrar que juntando pedaços de diferentes coisas, tu consegue, na mente humana, através da montagem, criar uma unidade. A ideia do corpo construído é eles filmaram vários pedaços de corpos, assim, de mulheres, e se tem a ideia de ser uma coisa única. A mesma coisa com a geografia. Tu filma uma pessoa caminhando por vários pontos diferentes que não se conectam, de fato, geograficamente, mas tu cria uma unidade toda através dessa montagem. Acho que são experimentos que foram feitos nessa noção do construtivismo que viraram bases da nossa linguagem cinematográfica, né? Eu acho que isso evoca um pouco do teor multidisciplinar desse movimento também, né? Ele atravessa várias artes para chegar numa só, né? Porque tem essa coisa que você falou do corpo, ele também é muito da corporalidade, da arte plástica, desse tipo de coisa. O design é muito presente também nesses filmes, de certa forma. Complementando isso que você falou, tem uma passagem desse livro do Vertov em que ele diz sobre montagem no tempo e no espaço, né? Ele fala que graças ao cinema, né, você caminha por uma rua de Chicago hoje, em 1923, mas eu te faço cumprimentar o falecido camarada Volodarsky, que caminha em uma rua de Petrogrado em 1918, e ele responde a seu cumprimento. É aquilo, né? As diferentes abordagens. O Vertov, ele explora talvez a natureza do cinema enquanto uma forma de registrar a realidade, né? E aí os outros têm outras abordagens. Tipo, o Pudovkin, ele enfatiza a emoção e a psicologia, a psique dos personagens dele, né? Através da montagem. O Eisenstein já valoriza a abstração e a experimentação formal como uma forma de explorar a questão do coletivo, por exemplo, no Encoraçado Potemkin.
mas eles meio que se conectam em alguns poucos pontos, mas é aquilo, tipo, é muito difícil você tentar homogeneizar a questão, às vezes, assim, tem vários embates, e isso é muito interessante, assim, essa não homogeneidade desse movimento. Porque o cinema, ele tinha o quê? 30 anos, assim, era uma arte muito nova, então você ainda estava buscando o que era o específico do cinema naquele momento, naquela discussão ainda estava muito em voga naquela época. O Vertov, ele vai falar que o cinema tem que observar, né, a vida real, né, a vida como ela é, né, tanto que ele vai trazer a noção de quinoprávida, né, que é cinema verdade, que eu acho que influencia, mesmo que indiretamente, né, o cinema verdade, ou cinema verité. E é engraçado que a escolha do termo Pravda, né, é também uma inspiração do jornal do Partido Comunista Soviético, né, que se chamava Pravda, né? Sim. A contribuição do Vertov nessa questão, principalmente para o que a gente entende hoje como cinejornal, é imprescindível. Assim, ele foi para um outro campo da coisa. O Eisenstein, ele se aprimorou muito mais no cinema formalista, narrativo, ficcional, e o Vertov, tipo assim, não tem como discutir documentário, cinejornal, esse tipo de coisa, sem a contribuição dele ali, o que ele estava tentando dizer que o cinema tinha enquanto uma possibilidade, essa coisa de mostrar a realidade, mas não uma realidade no sentido realista total. Ele defendia também que uma abordagem formalista da realidade também. Você falou do Mayakovsky e eu lembro que eu vi uma frase do Mayakovsky sobre o cinema que é assim: para vocês o cinema é um espetáculo, para mim é quase um meio de compreender o mundo. E o Vertov admirava muito o Mayakovsky, né? Até eles participaram de um congresso, o Mayakovsky saiu do congresso, aí o Vertov também acabou saindo do congresso. O Vertov, nesse livro, tem até algumas poesias que o Vertov escreveu, né? Então ele foi bem influenciado pelo Mayakovsky. Eu adoraria saber russo para conseguir ler os poemas do Mayakovsky na língua que eles foram feitos, porque poesia é um negócio muito específico da língua, né? Então é difícil ler poema traduzido, é meio chato, assim, tipo, não perde muito, então, né, eu adoraria poder, principalmente para ler os do Mayakovsky, assim, parecem ser muito interessantes na língua original. Ô Gabriel, qual foi o legado do construtivismo russo para o cinema? Como a gente está falando de diferentes abordagens, acho que o legado ele está muito mais ligado às pessoas que produziram sob essa égide do construtivismo, então, mas mesmo assim essas contribuições foram diferentes. Como eu falei, por exemplo, a contribuição do Vertov foi para essa coisa do cinema documental, para os cinejornais e tal, enquanto o Eisenstein, o trabalho dele, principalmente para mim, eu acho que a maior contribuição dele foi como você filma, você coloca o coletivo enquanto um personagem. Porque assim, quem que é o protagonista do Encoraçado Potemkin? É o próprio povo ali, sacou? Então, ele trouxe para a discussão que, às vezes, o protagonista das narrativas tem que ser um povo enquanto um coletivo, não um indivíduo. E aí o Eisenstein depois vai lá para o México, faz o Que Viva México e ajuda a construir, talvez, uma identidade mexicana ligada à Revolução. Então, eu acho que essa contribuição dele... Então, as contribuições estão muito ligadas a certas pessoas, assim. O movimento em si... talvez ele tenha ele tenha um legado maior, talvez, no design. O design construtivista, ele como que eu posso dizer, um pináculo do design moderno, assim. Então, nessa frente artística, talvez ele tenha um legado enquanto um movimento muito maior do que enquanto um movimento cinematográfico. Mas produziu-se filmes incríveis nessa época, nesse sentido, mas eu acho que para o cinema o legado veio especificamente das pessoas e não do movimento, porque ele era um movimento cinematográfico muito heterogêneo. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes inscritos no construtivismo russo. Então, o Gabriel escolheu um filme dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e o João escolheu um também dentro desse tema, ao qual eu não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá no meu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Gabriel, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu trouxe o clássico A Elita Rainha de Marte, do Yakov Protazanov, de 24.
vamos falar sobre a Aelita, a Rainha de Marte, mas antes, o João e o Gabriel têm um recadinho para vocês. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine. Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. O filme foi dirigido por Yakov Protasonov, com o roteiro de Fedor Ozep, Alexei Faiko, baseado no livro A Aelita, de Alexei Tolstói. Estrelam o filme Yulia Solchizeva, Igor Ilinsky, Nikolai Tsereteli, Nikolai Batalov e Vera Orlova. Muito bom, cara. Achei que não ia dar, mas deu. Não, porque é muito nome complicado. Você mandou benzão. Muito complicado, bicho do céu. Uma misteriosa mensagem de rádio é transmitida ao redor do mundo. E entre os engenheiros que a recebem estão Los, o herói, e seu colega Spiridonov. Essa sinopse vem do MUBI. E pela a sinopse não diz muita coisa, né? Essa sinopse do MUBI acaba não dizendo muita coisa, mas eu acabei não achando... Dava a impressão de que a pessoa que fazia a sinopse não viu o filme, né? Porque eles acabam falando que o cara viajou para Marte. Né? É sério, tem pessoa falando que... Então, vamos falar mais ou menos as coisas que acontecem no filme, né? Mas antes de a gente começar, eu gostaria de chamar a atenção, né, que os cenários, né, foram feitos pelo Isaac Rabinovich e o Vitor Simov, né, que eram dois artistas, né, russos bem famosos, e também as fantasias foram feitas pela Alexandra Exter, que era uma pintora também, então era um artista muito famoso. A atriz que faz a Aelita, a Yulia Solchizeva, ela foi uma diretora de cinema também, soviética. Ela foi casada com o Dovzhenko, com o Alexander Dovzhenko, inclusive dirigiram alguns filmes juntos, mas ela dirigiu mais ali para década de 40, 50, 60, ela vai se tornar uma diretora relevante dentro ali do contexto da região da Ucrânia, dentro da União Soviética, e da mesma forma como o esposo dela, sempre muito favoráveis à revolução, mas com um olhar muito específico para a questão ucraniana, né, do povo ucraniano dentro da União Soviética. Eu acho muito interessante que ela acaba depois virando muito mais uma diretora do que uma atriz. Uma mensagem começa a correr o mundo, que é Anta Odeli Uta. E aí começa a especular o que era, o que não era, e aí o Los era uma das pessoas que receberam, e um amigo de trabalho do Los vira e fala assim, pode ser de Marte. E a partir daí ele começa a fantasiar sobre as coisas que existiriam em Marte, né? Um governo tirânico, né? Você tem uma rainha, você tem o ditador, né? o governante, e aí você tem uma boa parcela da população, né, escravizada, né? E aí corta para a gente ver sobre a esposa do Los, que é a Natasha, que ela trabalha num posto de provisões, é isso? Lá não fica muito claro, né? E aí ela é uma santa, né? Ela tem que aturar o marido, porque de repente aparece um personagem que é o Ehrlich, que dá para entender que ele era um burguês antes da Revolução, né? Ele é tipo um playboy, né? Um playboyzão. Esse filme se passa enquanto tá tendo a Guerra Civil, né? Apesar de o filme ser de 1924, eu acho que o filme fala que ele se passa em 22, né? Então, essa turma do Ehrlich, o Ehrlich e um grupo de amigos, eles meio que ainda
né, sentem saudade da época. Como na minha época que era bom, onde é que a gente já ouviu isso antes, né? É sempre isso, né? Sempre o pessoal acha que na minha época era bom, na minha época eles têm uma lembrança meio cor-de-rosa da época deles. Agora, a época que a gente está vivendo é a nossa época. Não posso falar assim, não, na minha época, né? Minha época é agora. Mas de qualquer forma, né? E aí eles ficam, né? Não, na minha época a gente podia ir pra festa. Aí o outro, na minha época as pessoas eram mais educadas. Aí o outro, na minha época tinha ordem. E aí tinha coisas absurdas, né? Por exemplo, a senhora que falou, na minha época as pessoas eram educadas, né? As mulheres estavam passando, aí estavam descendo uma escada, e aí tinha um pessoal pobre passando, aí o guarda foi e manda eles pararem para o pessoal rico passar, né? E aí esse Ehrlich, ele fica aplicando pequenos golpes, né? Ele rouba o açúcar, porque ele acaba trabalhando numa repartição lá nesse posto de provisões, e ele, além de começar a dar em cima da Natasha, que não responde aos seus assédios, ele também, né, desvia um açúcar aqui, desvia um açúcar ali. E esses avanços que ele faz em cima da Natasha começam a incomodar o Loss, né? Isso tudo muito, muito cortado com o que ele fica pensando, como é que seria Marte, né? E aí a Elita, né, a rainha de Marte, né, vê a vida do Loss, né, e se apaixona por ele, né? E aí, uma certa vez, o Ehrlich, ele chama a Natasha para ir numa festa, ela vai, e aí quando ela chega, o marido tinha ido embora, porque o marido acabou de receber uma proposta de trabalho, ele passa 6 meses fora, né? E aí ele volta, e aí, cheio de saudade, de repente, ele vê 2 sombras se beijando, ele acha que é a Natasha e o Ehrlich, e vai e atira na Natasha, né? E aí ele começa a imaginar, né, toda uma perseguição em relação ao detetive, né, o Kravtsov, que era um detetive que estava querendo investigar o sumiço do açúcar, só que o chefe da polícia falou que ele era muito incompetente, e aí de repente isso é uma coisa que eu não entendi no filme. O Kravtsov, o Loss não vê o Kravtsov. Como é que ele aparece, né, no foguete, né? Porque de repente o Loss faz o foguete, e aí vai o Kravtsov, ele e o Gusev, né? Então vai o Gusev, que era um soldado que estava lá também junto com... Ele tinha se acidentado, né? E aí ele estava lá no hospital, e aí ficava nesse posto onde a Natasha trabalhava, né? E aí o Gusev, Kravtsov e o Loz, eles vão para Marte, e aí encontram a Elita, né? E vem o povo subjugado e acabam fundando o Partido Comunista Marciano. Mais ou menos essa a sinopse. E é o troço que eu não entendi foi justamente isso. Porque que aparece um cara que o Loz não conhecia na trama, nessa trama de viagem para Marte. E é tudo da cabeça dele, né? Como é que aparece a pessoa que ele não conhece, né? Tipo, né? Porque no final das contas a gente descobre que isso tudo que acontecer é tudo fantasia, coisa da cabeça do Loz, e aí, tipo, essa mensagem de rádio era tipo um anúncio de pneu, né? E nada acontece feijoada, assim, é tipo uma coisa que eu gosto muito desse filme, eu adoro, mas tem uma questão que até eu já conversei com o João sobre uma vez, é quanto do filme não é no espaço, né? Tipo, você fica toda hora querendo que ele volte pro espaço, que volte para aquele universo marciano e tal, e eu acho que o que fica mesmo são essas cenas no espaço. Acho que eu acredito, o filme, eu acho ele também incrível, mas ele tem um problema de roteiro ali nele, que as coisas se enrolam em alguns momentos, e como tu disse, tem coisas que acabam não fazendo sentido na própria lógica interna que o filme se dá,
E o que é interessante mesmo, mais interessante no filme, que fica, é a questão do espaço, né? Não, esse filme aí, ele tem os elementos ali do construtivismo, principalmente na estética, na parte visual, das artes visuais do construtivismo, né? Tem toda aquela coisa da sociedade marciana ser toda organizada na estrutura quase geométrica, mecanizada, os prédios são todos futuristas, máquina, equipamento, aquele design moderno, padronizado, que inspirou muito o Metrópolis, se você for parar para ver. Os cenários de Marte são muito, muito legais, assim. Os cenários, as roupas também dos personagens marcianos são tremendamente interessantes, né? É tudo muito típico, né? A geometrização dos espaços, dos corpos, o uso de material industrial na criação do cenário, figurino, tudo bem típico do construtivismo mesmo. Ele tem uma atenção bem detalhada a essa coisa que a gente está falando, do procedimento técnico de produção, tipo, até vamos pensar aqui, recurso de câmera para criar uns efeitos visuais e modelo em miniatura, é tudo muito feito à mão, né? Quase como artesanal, para criar essas cenas espaciais. Ali o figurino, é tudo muito artesanal, não é nada querendo trazer um puta realismo. Você vê que alguém foi lá e colou aquele papel celofane na cabeça da Elita, aquela coisa toda. Um deles estava usando face shield ao contrário, né? Exatamente. E esse cuidado técnico, ele tá presente, tipo, todo no processo criativo desse construtivismo, que tenta entender e explorar esses elementos que formam as coisas, que são os elementos formais das composições e tal, tipo, a forma que é feito cada coisinha ali, você consegue... esse cara pegou aqui, colou isso aqui, e tá ali a puta roupa pronta do tirano lá, do não sei o que, do governante. Você falou da estética, agora, a sociedade marciana era uma sociedade extremamente opressiva, né? Pois é. Governada por uma puta aristocracia e tal, toda como você disse, rendida e escravizada por essa aristocracia, né? É uma preocupação com essa representação de uma nova sociedade, né? Que estava sendo construída naquele momento na União Soviética, né? Tipo, a rainha, a Elita, ela é líder dessa sociedade aí, que é uma figura de um poder que não se enquadra nos padrões tradicionais de liderança. Até também o fato dela ser uma mulher é interessante, né? Mas isso, tipo... É uma busca por uma sociedade mais livre e igualitária, né? Que é uma das ideias centrais também do construtivismo, que acabava buscando refazer literalmente o mundo e encerrar toda a alienação humana, né? E é muito engraçado parar para pensar que aquele mundo que os viajantes espaciais, que o viajante soviético encontra na narrativa, descobre e acaba sendo muito mais repressivo e menos aberto do que o que estava sendo construído na Terra, né? Ali na União Soviética, o mundo que foi deixado para trás está bem melhor do que o mundo que se encontra quando você viaja. Eu acho o filme bem otimista, na real, assim, numa ideia de construção de uma nova sociedade, assim. Acho que ele se põe num momento de processo, assim, ele não tá lá, a sociedade russa ali que o filme tá mostrando, ela ainda não tá numa utopia, e muito menos, claro, a sociedade marciana, mas a sociedade russa, ela tá num processo em que as coisas estão andando, assim. Acho que é um filme que tem muito um otimismo para com o futuro. Não se sabe onde é que a gente vai chegar, mas eu vejo um certo otimismo dessa ideia, assim, que do final do filme aqui a realidade que ele tem aqui acaba sendo no final melhor que a fantasia que ele criou na cabeça dele, porque aqui de fato pode se construir na prática um mundo melhor para os trabalhadores. Assim como eu já discuti esse tema uma vez com o João em uma discussão recente, esse filme eu faço um paralelo muito grande com Estrela Vermelha, que é um livro do Bogdanov, que é uma das primeiras ficções científicas socialistas, que literalmente, ele tem um subtítulo, né? Estrela Vermelha, a Utopia, em que tem mais ou menos a mesma questão, só que a diferença é que quando os viajantes espaciais chegam até Marte, nessa Estrela Vermelha, a sociedade lá já é toda comunista. E aí eles descobrem como eles conseguem fazer aquilo, como que a sociedade alienígena marciana é organizada, que é uma puta muito mais avançada do que a Terra, e já teve um processo revolucionário, então eles chegam com o mundo, o paraíso já pronto, assim, sabe? E é muito interessante fazer esse comparativo, porque quando esse livro foi escrito,
a Revolução Russa ainda não tinha acontecido, né? Então você sonhava com esse futuro que era possível, mas que ainda não tinha chegado. E em comparação com a Elita, que esse futuro estava sendo construído e na narrativa ele encontra um mundo que está um pouquinho mais atrasado do que a Terra, mas ainda assim atrasado em relação à Terra. No caso, em relação à Rússia, não em relação à Terra, né, como um todo. Mas em alguns, eu não sei, isso aí pode ser viagem da minha parte, mas será que a história de Marte também não é um paralelo do que aconteceu da Revolução? Porque teve um governo provisório e, pelo o que eu vi em outubro, o governo estava querendo botar a frase do Lampedusa lá no Leopardo na prática, né? Que para que as coisas continuem do jeito que estão, é necessário que tudo mude, né? E o governo provisório parecia, pelo menos na crítica que o Eisenstein vai fazer, bem comprometido com uma manutenção desses poderes hegemônicos lá dos capitalistas, dos burgueses, né? E aí veio o Lenin e os bolcheviques e acabaram. Então talvez, né, essa história da Elita, porque a Elita resolve participar, ela é a rainha, e aí imagina, a rainha resolve participar da Revolução. Ela participa da Revolução, e aí fala assim, não, agora manda todo mundo de volta para o subterrâneo. Para aí, né? Aí o pessoal foi e acabou derrotando a Elita. E tem uma cena interessantíssima, né? Que o Lost está confrontando a Elita e ele vê a Natasha, né? O que é engraçado, né, que diz muito sobre em qual posição a Natasha tá na vida do Lost, né, que ele tá vendo ela na Elita, que é um objeto dele também de desejo e tal, então mostra como ele também tem um sentimento meio dúbio em relação à Natasha, que é a esposa dele, que ele acaba dando um tiro nela e tal. Isso não foi sonho. Pois é, isso não foi sonho, exatamente. Eu não sei, eu pensei nisso, eu tava vendo esse filme, eu vi depois de ter visto o Outubro, e aí eu pensei assim, será que essa revolução comandada pela Elita não é uma crítica que o diretor está fazendo em relação esse governo provisório, ainda mais que o filme se passa, ainda não tinha terminado a Guerra Civil? Cara, talvez, eu acho que sim, pela época do filme talvez seja exatamente isso, mas é aquilo, né, a interpretação às vezes ela pode ser muito elástica também, porque assim como você pensa, putz, é uma crítica ao governo provisório, acho que super pode ser mesmo, até pelo momento em que ela está inserida, e o cinema soviético nesse momento tem muito essa questão, e eu estou pesquisando um pouco isso sobre falar de acontecimentos históricos recentes, pode ser também uma lembrança do que poderia ter sido a Revolução de 17, caso a pessoa tivesse oprimindo o povo russo também engajasse na Revolução, coisa que não aconteceu. A gente sabe que aconteceu com o Romanov. Mas eu acho que é isso, assim, tem várias camadas ou várias linhas que você pode seguir de pensamento sobre o filme. Eu acho que filmes de ficção científica, sim, são muito bons, porque sempre deixam aberto esse tipo de coisa. Será que isso é o Godzilla? Ele é a bomba atômica? Ele é o quê, sacou? Então, eu gosto de ficção científica demais por causa desse tipo de coisa. Assim, ele não te diz exatamente o que ele está querendo te comunicar. Você vai criar essa comunicação meio que estendida para além do filme na sua cabeça. Assim, isso é muito legal. Obrigado pela indicação, Gabriel. Eu fico feliz. Eu acho esse filme bem característico, assim. As coisas, tudo, principalmente as roupas e os figurinos ficam muito marcados na cabeça, assim, porque é tudo muito, assim, é muito legal. Não, tanto que quando eu fui rever, assim, eu achava que tinha muito mais cena no espaço do que realmente tem. Isso realmente dá uma brochada mesmo. Eu também sinto um pouco disso. Assim, ele podia ser todo no espaço. Ele podia ser o live action do Estrela Vermelha do Bogdanov, que eu realmente vou ter que indicar de novo, que esse livro é sensacional, assim. Então, vamos pro próximo filme. João, qual foi o filme que você me indicou? Eu indiquei A Mãe, de 1926. Vamos conversar sobre A Mãe, mas antes, a Dri, do Cultura Pop a Rigor, tem um recadinho pra gente. Oi, eu sou a Dri, e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor.
No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi dirigido por Vsevolod Pudovkin, com o roteiro de Nathan Zarki, baseado no livro de Maxim Gorky. Atuam no filme Vera Baranovskaya, Nikolai Batalov, que também trabalhou no outro, né? Ele faz o Guzi na Elita, né? E Alexandr Kishchenkov, Ivan Koval-Zambrowski e Anna Zemtsova. Sinopse. O filme se passa em 1905, né, na cidade operária de Sormovo. Um ferreiro bêbado fura greves, é morto acidentalmente por um militante, amigo de seu filho. A viúva, acreditando em agir corretamente, ajuda os investigadores, porém seu filho é preso e ela se arrepende profundamente. Com isso, ela participa de uma manifestação revolucionária de solidariedade proletária. Essa sinopse vem do Filmou. Por coincidência, esse episódio vai ao ar no dia 11, e aí no dia 14 é Dia das Mães, né? Então, foi uma boa escolha para a gente falar sobre... Se tem algum filme soviético que fala muito bem sobre relação de mãe com filho, é esse filme, né? Sim, sim. E eu gosto muito dele, na real. Eu vou ser bem sincero, eu também tirei ele do meu ponto cego dessa vez. Mas eu já tinha interesse, já tinha visto algumas cenas dele em aula da faculdade. E eu acho ele muito interessante porque ele vai utilizar de vários dos preceitos que a gente discutiu mais cedo, de montagem e construtivista, assim. Mas ele vai utilizar isso para fazer uma coisa muito mais poética do que teórica, né, e intelectual. E para mim, que eu sou apaixonado pela ideia de cinema de poesia que o Pasolini vai construir, meu TCC foi baseado nessa teoria, me interessa muito esse pré-cinema de poesia, né, essa pré-linguagem poética do cinema, que eu não sabia que o Pudovkin era tão presente, assim, eu tinha visto algumas cenas, estava presente, mas eu vi que vendo o filme, é muito presente ao longo de toda a obra uma linguagem poética, assim, utilizar dessas noções de usar imagens externas para se juntar e criar uma nova mensagem, mas de uma forma muito mais poética do que acho que um pouco a dureza que tem no filme do Eisenstein, por exemplo. Sim. Não, você falando, dá para contrastar bastante, né? Duas cenas emblemáticas e que falam muito dessa questão de montagem a greve e a mãe, né? Justamente em determinadas cenas das manifestações políticas, né? Tem uma cena na greve em que os trabalhadores estão sendo agredidos pela polícia e aí o Eisenstein vai cortando, mostrando o abatedouro, né? E aí mostra, tem cena, é uma cena extremamente desagradável, né? Você vê o boi lá morto, sendo morto, e até é interessante que o Vertov ele vai usar essas mesmas imagens, mas vai botar ao contrário. Eu acho que se não é no Homem com a Câmera, não, é no Cine-Olho, no Glass, que ele faz isso. E o da mãe é aquela parte em que o povo tá marchando e você tá vendo o gelo quebrando, né? São duas imagens que usam bem essa noção de montagem, mas de forma diferente, né? E tem uma outra cena que eu gosto muito, que é quando a mãe vai visitar o filho na prisão e que começa a primavera e a gente vai ver o rio fluindo assim como uma forma de alívio até naquela relação dos dois, aquela dureza que tava, a falta de contato. A gente vê a primavera, que é o nascimento, o novo nascimento, né?
E eu gosto muito daquela. Essa, pra mim, a grande cena do filme é essa dele se encontrando na prisão. Essa cena também me chamou muita atenção, e isso tem a ver com também a montagem, né? Que tem uma hora que a mãe sorri pro filho, o filho sorri pra mãe, e parece o guarda sorrindo. E aí depois você vai ver que o guarda tava brincando com uma barata ou coisa parecida, né? E aí daí eu fico assim, você fica assim meio segundo assim entendendo o que ele tá achando graça, né? Eu achei, né, mais uma vez é questão da montagem. E é muito, muito legal, né? Como é que a mãe, que no começo do filme, né, parecia que tava muda, né? Ela só vai dizer alguma coisa, eu acho que bem depois que o marido é morto, né? E aí ela vira essa figura revolucionária, tanto de empunhar a bandeira, mas é uma transformação muito tocante, né? Eu acho que é muito essa perspectiva de que se vai ter ali nessa União Soviética de pensar novas pessoas, né? Quebrar um pouco essa organização social que se tinha pré-revolução, de ter uma nova mulher, um novo homem, repensar as relações sociais, né? Tentar acabar com o racismo, por exemplo, tentar acabar com o machismo. Claro que é algo que, de fato, não acontece tanto quanto se gostaria, porque é difícil, é uma coisa complicada de se fazer, mas eu vejo isso, essa mudança de paradigma social nas relações, no caso ali, de gênero, né? De que essa mulher antes, ela é recatada, né? Ela tá presa em si mesmo, e a partir da perspectiva revolucionária ela vai tomar uma posição de protagonismo, não só na vida dela, como na sociedade. No próprio convívio social ela vai ter um protagonismo. Uma coisa que me chamou a atenção nos dois filmes é o uso da Marselhesa. E agora, pensei agora que aquilo que eu disse antes, que na verdade a revolução que a Elita participou e tal seria uma crítica ao governo provisório, mas aí você vê ela chefiando uma revolução ao som da Marselhesa. Talvez o diretor estaria falando sobre as revoluções burguesas, né? Porque ela liderando uma revolução me lembra aquele quadro Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Então, talvez ele estaria falando de dois processos revolucionários, né? Você estaria falando da Revolução Burguesa, lá do século XVIII, século XIX, e aí agora a revolução realmente que o povo vai participar, né? O proletário vai participar, que foi a Revolução de 17. Eu não sei, as especulações que eu pensei, porque eu lembrei que a Marselhesa toca nos dois filmes, né? Sim. É interessante. Mas eu gosto muito do Mãe porque ali como tu tá falando do a Liberdade Guiando o Povo, é isso? Liberdade Guiando o Povo. Guiando o Povo. A liberdade ali, ela é um conceito, ela é um sentimento. Dentro do quadro, ela não é uma pessoa. Ela é uma ideia, né? Dentro da narrativa que o quadro tá construindo. E já que no Mãe, a mãe, ela é uma pessoa, ela vai ser construída, ela é uma pessoa concreta, ela tem vontades, ela tem medos, ela tem desejos. Então acho que até trazendo esse teu paralelo, acaba o filme podendo comentar, né, essas revoluções burguesas, mas se diferenciar, né, poder se diferenciar do quadro do Delacroix. Esses dois filmes, eles são adaptações também, né? O Mãe foi uma adaptação do Gorky e o da Elita foi do Tolstói, do Alexei Tolstói, né? Não o Tolstói. Não do Liev. Você tem também com a figura das forças policiais do antigo regime, como elas eram brutais com o povo, né? Você vê como é que o policial chega para
pra mãe e fala assim, não, se ele falar onde é que estão as armas, a gente libera ele. Aí ela falou assim, não, as armas estão aqui. Eu falei assim, tá, então prende ele. Sim. E algumas coisas não mudam, né? Acho que se calhar tá até pior hoje em dia, né? Acho que eu já falei. Gabriel, essa foi a primeira vez que você viu o filme? Sim, essa foi a primeira vez que eu vi o A Mãe, também era um filme que estava ali na minha watchlist já tinha bastante tempo. O que eu pude notar, assim como o João falou, é que ele traz essa questão do construtivismo muito mais para a montagem. Ele não tem uma estética diretamente construtivista, né? Mas o Pudovkin, ele compartilha essa visão de que o cinema ele deve ser um meio de comunicação e a serviço do povo, né? Ele mostra essa luta desses trabalhadores e os sacrifícios que muitos desses indivíduos fizeram, né, em nome da Revolução. E ele faz isso principalmente pela montagem, né? Como o João falou, para criar essa conexão emocional entre o público e os personagens. Assim como eu falei lá no início do episódio, o Pudovkin, ele tende a enfatizar um pouco da psique desses personagens e ele consegue transmitir essas mensagens de forma bem clara e concisa e através desses elementos. E é aquilo, embora esse filme não tenha aquela... Você pensa em construtivismo... Até mandei no grupo, eu fiquei na dúvida se o A Mãe ele era mesmo construtivista, mas realmente quando a gente assiste, e embora ele não tenha essa estética exatamente típica, ele reflete muitos desses valores do movimento em relação principalmente à importância da arte para essa transformação social e a arte como uma comunicação bastante efetiva, assim. Eu achei que a escolha foi bastante boa, eu adorei que a gente viu um filme que também estava na minha watchlist, no meu ponto cego, né, que é isso, né, eu gosto muito desses filmes, principalmente a trilogia do Eisenstein, para mim, ela é intocável, assim, A Greve, Encoraçado por Tequim em Outubro, são filmes que se eu pudesse eu vi em loop, um atrás do outro, toda semana, assim, porque eu adoro esses filmes e é bom dar uma expandida, assim, E esses filmes que a gente está falando aqui, muitos deles, eles estão saindo por uma empresa, cara. Ela tem uma empresa que ela tá... Não sei se vocês frequentam livrarias e tal, que vende DVD, esses filmes, eles estão começando a aparecer, a pipocar nas livrarias por uma distribuidora de filme. Acho que é CPC Umis Filmes. CPC Umis Filmes. Cara, eles estão com um monte de filme. Tem o Lei em Outubro, Tratoristas, O A Mãe, O Circo, Primavera. Tá uma reedição do Solaris em Blu-ray. Cara, um monte de DVD muito doido, assim, reaparecendo. O Alexander Nevsky, A História de um Homem de Verdade, todos esses filmes soviéticos, assim, reaparecendo nas lojas, assim, tá rolando esse revival muito engraçado, assim. Não sabia, vou dar uma olhada aí, porque eu sou colecionador de DVDs. E tem o DVD da Mãe vendendo no site deles por R$19. Fica a dica. Interessa. Então, para quem está interessado em cinema soviético, tá uma época bem boa de comprar mídia física, porque eles estão surgindo por aí, eles estão relançando um monte de coisa, né? Esse Blu-ray dos Solaris aqui deve estar sensacional, tô doido para comprar ele também. Então, vamos falar de streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Gabriel, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming, além daquele que você falou mais cedo? O Aloners. Bom, eu posso indicar uma série? Pode indicar o que você quiser. Tá bom. Então, ficou claro pelo que eu falei hoje, a minha indicação, né, do Aelita, e pelo que eu falei, mostra um pouco dessa minha fixação e eu diria até a obsessão que eu tenho por ficção científica, que é outra paixão minha que vai para várias outras direções, especialmente o cinema B estadunidense de ficção científica, pasmem, entre os anos 50 e 60, para mim a área que eu mais gosto de ficar buscando filme. Eu sou completamente apaixonado, vejo todo filme dessa época, você pode imaginar, dos filmes bizarros, daquelas mulheres que se transformam em vespa, qualquer coisa, tipo, a mosca adora. Mas isso não quer dizer também que eu não tenho um gosto um pouco mais sofisticado para ficção científica também. Então, eu gostaria de aproveitar o espaço para indicar para todo mundo que gosta do autor Philip K. Dick, que é conhecido principalmente por ter escrito o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né, que deu origem ao Blade Runner, e escreveu também O Homem do Castelo Alto, que virou uma série da Amazon Prime, que mostra o que teria acontecido se os nazistas tivessem ganhado a guerra. E tem uma série original da Amazon Prime chamada Philip K. Dick's Electric Dreams, Sonhos Elétricos, né,
que é basicamente a mesma coisa que Black Mirror, só que aí todas as histórias são escritas pelo próprio Philip K. Dick, que é uma série de antologia, cada episódio conta uma história diferente, e tá lá na Amazon Prime. Eu indico para todo mundo que gosta de ficção científica, que gosta do Philip K. Dick, que gosta de Blade Runner, e quem gosta de Black Mirror. Eu acho que essa série é incrível, e quem ainda não viu tá perdendo, tá lá na Amazon Prime. Só repetindo, é Philip K. Dick's Electric Dreams, Sonhos Elétricos em português, e essa é a minha indicação. Fantástico. E você, João? Eu recentemente vi o Imitação da Vida, do Douglas Sirk. Eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada por tudo que o céu permite e por cinema clássico hollywoodiano como um todo, melodramas clássicos hollywoodianos. Eu sou louco, mas eu nunca tinha visto outras coisas do Douglas Sirk. Então eu vi recentemente Imitação da Vida, que tá no Netmovies BR, que é uma plataforma de streaming de graça, muito, muito boa, tem muitos filmes interessantes, muitos filmes antigos interessantes, e fiquei apaixonado. É Douglas Sirk no seu auge, assim, fazendo só coisas maravilhosas e lindas. João, você tem algum meio de contato? Pois então, acho que dá pra me seguir no Twitter, Cardojão, João J-A-U-M. Dá pra me seguir no Twitter, onde eu falo só aleatoriedade sobre cinema, vida, universo e tudo mais, mas falo muito sobre filmes. E no meu Instagram, que é João_D_Cardoso, e lá eu vou estar sempre compartilhando as coisas do Bolchecine e do meu outro podcast, que é o Volta ao Mundo em 80 Filmes. É por aí que dá pra me seguir. E como é que tá o Volta ao Mundo em 80 Filmes? Seguimos filmes fortes, assim, a gente tá saindo episódio toda semana, pra quem não conhece, toda semana eu falo sobre um filme diferente de um país diferente. Então, por isso a ideia do Volta ao Mundo. Recentemente, a gente saiu um episódio sobre Gimba the Tyrant, que é um filme do Mali muito interessante, e também fiz sobre um filme da Costa Rica, um documentário muito forte da Costa Rica sobre a repressão contra os comunistas na década de 40, então acho que tá muito interessante assim, conhecer filmes novos de países diferentes, vários desses que eu nunca tinha visto filme nenhum que vinha desse país. Acho que é um projeto que tá me deixando muito animado. Eu acho impressionante o seu trabalho, assim, conheci muito filme maneiro e acabei reassistindo alguns filmes também que eu já tinha gostado e fui reassistir para ouvir sua crítica com um filme mais fresco, assim, e realmente, sabe, suas análises. O Singapore Sling é fantástico. Que filme maravilhoso. E Zabizanga também, sabe, eu vi muita coisa boa, então recomendo o pessoal a ouvir o programa do João. Inclusive, só um parênteses, sai hoje no dia 11, né, tu falou, o episódio aqui, amanhã, no dia 12, sai um episódio novo, na sexta-feira, um filme que tu me indicou pra assistir, que é o Happy End, filme da Tchecoslováquia. Que legal. E você, Gabriel, quais são os seus meios de contato? Bom, eu tô muito ativo no Twitter recentemente, eu tô um serial threader, né, de Twitter, eu fico fazendo thread do Twitter o dia inteiro praticamente, e as pessoas podem me achar no @PinheiroCine. Eu falo muito de cinema, de política por lá, as duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas separadas, e por lá pelo Twitter, e lá vocês vão conseguir ter acesso, tem um Linktree lá também para outras redes sociais para quem quiser, mas principalmente no Twitter, eu tô muito ativo por lá. Recomendo muito as threads do Gabriel, assim, elas são sensacionais, né? Não apenas, né, tem um conteúdo incrível, como também você escreve muito bem, né? Então, sabe, porque obrigado. Eu não consigo colocar as minhas ideias daquela forma como você coloca, que cada assunto que você vai falar, e aí cada assunto você consegue colocar no espaço dos caracteres, né? E aí, assim, você vai falando dos tópicos, não é isso? Sim, não, é complicado, porque... Eu sou prolixo, é foda. E aí eu antes de, assim, eu falo bom dia, já tá 280 caracteres. Eu falo assim, agora.
Não, essa é a parte mais complicada, talvez. Você pegar o que você quer dizer e separar ele tudinho nos tweets. É complicado pra cacete. Mas eu peguei no tranco e tô fazendo praticamente 2 por semana, assim, de uns assuntos completamente... que são coisa da minha cabeça, assim. Tipo, esses dias eu fiz uma sobre... vocês sabiam que o Bazan tem um texto sobre o Stalin? Aí eu falo sobre esse tema. Eu até peguei o livro do Bazan aqui pra dar uma olhada no texto. E são coisas assim, coisas que eu acho que isso aqui daria uma discussão maneira. Tudo que eu penso que daria uma discussão massa, eu jogo lá, assim. Então é sempre coisas bastante interessantes. E a resposta das pessoas tem sido muito legal, assim. Então, @PinheiroCine, para quem quiser no Twitter. E quem quiser ouvir e acompanhar o Bolchecine, como faz? Quais são os meios de contato do podcast? A gente tá mais no Instagram. O Bolchecine, ele é mais pelo Instagram, não tem Twitter, não tem nada. Lá no Instagram tem todas as informações. Aí é @Bolchecine, tudo junto. E aí a gente... Toda semana tem conteúdo lá. A gente recentemente fez uma live com um camarada lá de uma loja que é parceira nossa. A gente fez uma live sobre a questão de Taiwan. A gente pretende fazer mais lives. O João também tá pensando em fazer outras coisas, mas toda semana tem conteúdo. Aí semana, episódio novo, e na outra semana a gente faz indicação de filme lá pelo Instagram. Antes de irmos para o encerramento, eu gostaria de fazer uma sessão para leitura dos feedbacks que a gente teve. Eu sempre peço para as pessoas enviarem feedbacks e quase nunca leio aqui, né? Porque, em parte porque também a gente não recebe muito, mas por acaso, esse último mês eu recebi muito feedback e eu gostaria de lê-los. Primeiro, Idyllic Poison disse: este foi um dos meus preferidos. Me fez pensar bastante na minha relação com a filmografia do Shyamalan e cogitando revisitar alguns filmes dele para saber se minhas opiniões se mantêm. Pois é, eu vi pouca coisa do Shyamalan, né? Eu acho que eu parei na Vila e aí depois só voltei com a Visita. E esses 2 filmes que a Bia e o Rodrigo me indicaram deram para fazer discussões interessantes, né? Foi bom o debate desse episódio, que você tem a Bia, que é, como ela mesma fala, Shyamalan Minion, e já tem o Rodrigo, que já tinha uma posição mais crítica ao Shyamalan, né? E eu gostei muito da conversa, né? Os 2 são sempre ótimos, né? Eu gosto muito de interagir com eles. Obrigado pelas mensagens. O segundo comentário veio do Leandson, que é uma pessoa sensacional, assim, foi uma pessoa que eu conheci por causa do podcast, e ele sempre traz uns insights muito interessantes e sempre tem ótimas indicações, né? Peguei vários filmes muito legais por indicação dele, né? E aí ele vai dizer: muito boas as definições sobre culto e simbologias. Do Faster Pussycat, só tenho repetir como é tudo que o Tarantino filma em prol da morte. Um filme que, como Waters disse, deixa um gosto de maldade na boca, que choca pela violência e a forma de apresentar os personagens nessa dualidade amoral entre o bem e o mal. Que bom que você gostou, Leandro. Esse episódio era um episódio que eu queria fazer há muito tempo, porque Faster Pussycat Kill Kill é um filme que eu gosto bastante, e comentar ele num podcast eu acho que foi a forma mais adequada que eu encontrei para falar dele. Próximo comentário também do Leandson: o desfecho de Corrida contra o Destino é icônico por tudo que é. Não tinha me passado pela mente ser exatamente uma leitura de como Kowalski alcança o status da imortalidade. Quando vi ele, tive a mesma conclusão que Easy Rider e Thelma Louise, sobre como a morte é a forma do personagem vencer a corrida contra a opressão louca da sociedade e seus preceitos ali naquele contexto cultural vigente. Além do que você citou, como a época da morte da cultura hippie que os anos 70 viriam a consolidar como uma turbulência que aniquilava o espírito que pregava a paz e o amor. Quando eu falo que o Kowalski alcança o status da imortalidade, é num sentido de uma imortalidade da alma, né?
E até mesmo uma imortalidade simbólica, né, tendo em vista que a iconografia do mito solar está muito presente, mas uma interpretação em relação à sociedade, uma interpretação mais sociológica, mais política, é essa mesmo, é essa de que a sociedade estava ficando cada vez mais insuportável para o Kowalski e também os personagens do Easy Rider, a Thelma Louise. A sociedade estava chegando num ponto em que essa era a única saída deles, era a única forma de sair da sociedade, dessa sociedade opressora. Mas eu acho que é isso mesmo. Próxima pessoa foi Steve Berg, disse: salve, Thiago, ouvindo aqui o podcast, resolvi começar por essa homenagem que fizeste a teu pai. Tirei o dia para te escutar. Que beleza, rapaz. Parabéns pela produção de conteúdo tão relevante quanto apaixonante. Abração para ti e beijo para Lúcia. Pois é, esse é um outro episódio, foi sobre o episódio em homenagem ao meu pai, e esse foi um outro episódio também que eu queria ter feito há bastante tempo, né? Pelo menos no ano passado eu gostaria de ter feito alguma homenagem para ele, mas acabei não podendo fazer, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado. Na verdade, fiquei feliz com o resultado desse e do episódio de Prova de Morte. Foram 2 episódios que eu fiz com muito carinho e eu fico muito satisfeito que o pessoal tenha gostado tanto. O Steve também mandou um feedback sobre esse episódio do A Prova de Morte. Ele disse: rapaz, que banho de inteligência, informação e paixão. Não é pouca coisa esse teu podcast. I can see I'll be working my way backward to the number 1. Let's hear it for high and low culture. Bravo. E mais uma vez eu fico muito feliz que esses 2 episódios realmente eram episódios que eu queria fazer há muito tempo e ficaram muito legais, assim. E eu fiquei muito satisfeito que o pessoal gostou. Fiquei muito satisfeito que você gostou, Steve. Eu recebi também um feedback muito legal, né, de Gilly Poison pelo meu Twitter. E é assim: oi, Thiago, boa noite, tudo bem? Estou botando em dia os episódios do Ponto Cego. E primeiro, parabéns, achei o conceito do podcast muito legal e gostei muito dos episódios que já ouvi. Segundo, você planeja fazer um episódio sobre Pinkwaiga? Em alguns episódios já foi citado, e até Lady Snowblood e Female Prisoner Scorpion já tiveram seus próprios episódios. De qualquer maneira, parabéns pelo podcast e virei ouvinte. Eu gostei da ideia, eu faria com todo prazer, né? Se algum ouvinte quiser participar de um episódio sobre Pinkwaiga, eu participaria com toda a alegria possível, né? Não sei, talvez se o João Cardoso tiver afim, vamos ver. Gostei muito da sugestão e vamos ver se eu consigo marcar com alguém para fazer esse episódio. Muito obrigado mais uma vez. Que bom que você gostou. E vamos que vamos agora para o encerramento. Agradeço muito a participação do Gabriel e do João e, claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Da Rua Padre Teixeira, aqui é Gabriel Pinheiro. E aqui é João Cardoso. E este foi o podcast.cego.